falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero ministrar sobre a sua vida bênçãos novas. Novas porque elas se renovam a cada manhã pela ação gloriosa do Espírito Santo. E as promessas divinas, que são bênçãos para as nossas vidas, trazem sempre aquele lenitivo importante para que nós possamos alcançar, através do bálsamo da manifestação da presença de Deus, a força para vencer, para triunfar e, desta forma, poder cantar o cântico da vitória. Faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia. E viva, através deste programa, momentos emocionantes, intensos, preciosos, maravilhosos, na comunhão perfeita e gloriosa com Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia contém milagres de promessas e mais promessas. Ela é o talão de cheques assinado por Deus. Quando nós abrimos o coração para crer em Deus, para buscá-lo com intensidade, Ele libera sobre nós estas promessas que estão já prontas, preparadas, prometidas. E Ele é fiel para cumprir o que promete, há de cumprir cada promessa na nossa vida. Você já alcançou a promessa da salvação? Bênção gloriosa e maravilhosa, operada na vida de cada pessoa graciosamente. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Ele estava ali pagando o preço necessário para o seu resgate, para a sua libertação, para a sua vitória e, deste modo, proporcionar a você a bênção da salvação. Cabe a você entrar neste mundo novo de promessas de Deus e desfrutar de bênçãos também novas a cada dia. Venha, através do Falando ao Coração, viver estas bênçãos na sua vida. Eu tenho durante o programa 3 mensagens bíblicas, tenho também 3 orações, compartilho com você 3 testemunhos, e todas estas coisas só têm um propósito: contribuir para que você seja mais crente, mais feliz, mais abençoado, mais vitorioso. Assim, através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de crescer na vida espiritual, se fortalecer em Deus e alcançar aquela vitória que você está precisando para vencer o mal, para vencer a tristeza, para vencer as dificuldades, para vencer a ansiedade, para vencer a angústia, para vencer a revolta, para vencer o conflito, para vencer qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Faça do Falando ao Coração, portanto, o seu dia a dia com Deus e viva intensamente as bênçãos e promessas que encontramos nele para vivermos um viver vitorioso, um viver feliz. Eu tenho o quadro O Altar da Intercessão, que é o último quadro do programa, quando eu oro, apresentando todos os nomes que chegam para mim durante o programa diante de Deus. E gostaria de ter o seu nome aqui em minhas mãos para apresentá-lo diante de Deus. Não só o seu nome, mas o nome daquelas pessoas que você deseja ver abençoadas, deseja ver felizes, deseja ver vitoriosas, deseja ver milagres de Deus acontecendo na vida delas. Então você pega o seu telefone e liga para mim. O número que eu vou te passar não tem custo de interurbano, é custo de ligação local. Por isso, vocês de qualquer parte do Brasil podem e devem ligar para colocar os nomes no altar da intercessão. Quer anotar o número? 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ligando nesse número, você coloca o seu nome no altar da intercessão e pode também tornar-se num evangelista associado. O evangelista associado é aquele que contribui para que eu possa gerar os recursos necessários para manter esse programa no ar. E veja que esses recursos, a cada dia, tornam-se numa luta importante que eu travo para que eu possa continuar assistindo você,
abençoando você, acompanhando você, sendo um canal de bênçãos na sua vida. Meu desejo é expandir e nunca recuar. Se recuamos, foi por pura necessidade, grande necessidade. Mas a minha vontade não é essa. A minha vontade é cada dia chegar até você e chegar a outras pessoas também que haveremos de alcançar com a mensagem rica, gloriosa e poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Espero você, a sua ligação para colocar o nome no altar da intercessão, para ser um evangelista associado e assim juntos nós vamos fazendo este programa, que é um programa de fé, é um programa de bênçãos, é um programa de vitória. Agora, se você usa bônus de celular, anota um outro número aí que eu quero te passar. 0 operadora 62 3221 0000. Você que é aqui de Goiânia e da região metropolitana, não precisa colocar esse 0 operadora 62. Coloca só 3221 0000 e liga, coloca o seu nome no altar, seja um evangelista associado e façamos esta caminhada desta manhã maravilhosa na presença de Deus juntos, falando de Cristo, de suas promessas, de suas bênçãos, de seus milagres, de suas maravilhas e cantando o cântico da vitória, porque com Cristo é bênção, bênção que não para, bênção que expande, que aumenta, que cresce, que proporciona-nos momentos importantes de alegria e de comunhão. Você está aí hospitalizado? Quero que você receba de Cristo o bálsamo importante para vencer este momento na sua vida. Você está aí em casa, acamado, por causa de dores, enfermidades e outros problemas ou limitações do corpo, saiba, Jesus está com você. E você pode até estar com o corpo um tanto quanto abatido, mas a sua alma está livre para servir a Deus com alegria. Portanto, na sua alma, esteja cantando louvores a Deus e alegrando-se no Senhor. Paulo disse que, apesar de estar preso, a sua alma estava livre para adorar, bendizer e louvar a Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Veja que aquelas pessoas que aprenderam a viver uma comunhão viva com Deus, no estado em que estão, muitas vezes um estado diferenciado, alguns que estão presos por causa de algum crime cometido, outros estão presos a uma cama por causa de uma enfermidade, a uma cadeira de rodas por causa de um acidente ou de um defeito congênito. Saiba, a liberdade não está simplesmente em você movimentar as pernas. Você pode se movimentar de diversas formas, mas é principalmente de você poder pensar e pensar em Deus, nas suas promessas, nas suas bênçãos e viver estas maravilhas que Deus tem disponibilizadas para cada um daqueles que o buscam de coração. É na Bíblia que está escrito: buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Buscareis e me achareis. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que busca, encontra. E é isso que eu quero que você viva intensamente na presença de Deus a cada programa e assim desfruta da bênção dele no transcorrer deste dia, no transcorrer de sua existência, no transcorrer de toda a sua vida. Com Cristo é a vitória do início ao fim, porque com ele nós chegaremos à eternidade. Fim aqui na terra e início de uma vida gloriosa com ele nos céus. É bênção, bênção pura de Deus para a sua vida. Eu tenho durante o programa 3 orações para fazer com você. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está enfermo. Na terceira oração, eu vou pedir a Deus a favor de todos os nomes que chegam aqui para mim durante o programa. Então, você pode e deve ligar e colocar o seu nome ou outros nomes no altar da intercessão. Mas durante o programa eu tenho também 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você. Mensagens extraídas da Bíblia. Quero anotar os textos bíblicos de hoje? Primeiro, Cantares capítulo 6, versículo 10. Cantares 6, 10. Segundo texto bíblico, Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, 6. Terceiro texto bíblico, Provérbios capítulo 22, versículo 4. Provérbios 22, 4. Abra a Bíblia, mas por favor, abra também o coração e vamos juntos meditando na palavra que enriquece,
que fortalece e que abençoa a cada um, para que vitórias, milagres, fé, esperança, todas estas coisas estejam sendo proporcionadas e desfrutadas com muita alegria na presença deste Deus vivo, deste Deus glorioso, deste Deus poderoso. Dentro dos próximos dias eu estarei anunciando aqui uma coleção de livros que é um comentário sobre os Salmos. Você que tem acompanhado as campanhas dos Salmos, já são 526 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos, nós estaremos proclamando, continuaremos proclamando essas campanhas, incentivando as pessoas a fazerem. As pessoas fazem a campanha de segunda a sexta, ou de terça a sábado, ou de quarta a domingo. Normalmente na quinta e sexta eu já não falo mais na campanha e deixo para falar na próxima segunda, porque aí eu anuncio outro salmo. Mas eu gostaria de você ter esta coleção de salmos na sua vida. É algo que vai contribuir para que você possa conhecer mais a Deus, desfrutar das muitas bênçãos que Ele tem prometido na sua palavra e vivenciar estas coisas gloriosas e preciosas na sua vida. Então vai aguardando, eu penso que na segunda-feira eu já anuncio aqui esta coleção, que é um comentário completo, do primeiro ao último salmo, dos 150 salmos. Tenho certeza que isso vai ser muita bênção de Deus para a sua vida. É milagre dos céus acontecendo, maravilhas sendo operadas, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que conhece a Deus, recebe dele bênçãos novas e preciosas a cada dia e desfruta do melhor que ele tem para o viver. E o melhor de Deus, você sabe, é a paz que nunca cessa. É alegria que nunca termina, é esperança que nunca acaba, é fé que sempre cresce, é vitória que sempre comemoramos e conquistas que estaremos sempre alcançando. Quer viver uma vida melhor? Deixa o mundo que você vive e venha para Jesus. Deixa a vida que você leva muitas vezes, porque tem gente que está cantando o tempo todo: a vida vai me levar. A vida não te leva, é você que leva a vida. Esse negócio de deixar a vida levar é acomodar, porque a vida vai apresentando de tudo. Você um dia tem alguém brigando com você, tem alguém atrapalhando você, tem alguém entristecendo você, tem alguém falando de você, aí você vai deixando a vida te levar e anda como se fosse alguém que está em zigue-zague nesta vida, só sofrendo. Mas quando você leva a vida e você controla: bom, isso aqui eu não vou, nisso eu não entro, nessa história eu não me abato diante dela. E aí você vai vencendo cada obstáculo, cada barreira, e vai sendo sinalizado, porque a Bíblia Sagrada é um livro de sinalizações. Ele sinaliza o caminho certo que nós devemos andar. A Bíblia chega a dizer: há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas eles podem ser caminhos de destruição. E tem muita gente vivendo, ou seja, deixando a vida levá-lo, e anda por caminhos que são perdições. Então nós precisamos estar atentos: esse caminho me leva a Deus? Este caminho contribui para que eu possa chegar mais perto de Deus? Esse caminho proporciona-me maior felicidade e maiores bênçãos? Aí eu continuo nele. Do contrário, eu afasto, renuncio. Por isso a Bíblia diz que aquele que vem após mim deve negar a si próprio, tomar cada dia a sua cruz e seguir-me pelo caminho. É isso que eu quero que você viva, que você faça, para que você seja ricamente abençoado por Deus. Eu quero ler com você os testemunhos que tenho recebido de milagres que são operados por Deus, e quero que você preste atenção nesses testemunhos, porque eles contribuem para que você seja mais crente, mais abençoado, muito mais feliz e, consequentemente, muito mais vitorioso. Com Cristo é assim: vitória, alegria e bênçãos acontecendo a cada dia. E você já recebeu algum milagre de Deus na sua vida? Se você ainda não recebeu, é hora de você buscar. Você já recebeu? Maravilha, parabéns. E você já compartilhou esse testemunho que você recebeu para que nós possamos assim ler e levar outras pessoas a fazer o mesmo que você fez, crendo em Deus de todo o seu coração?
Se ainda não compartilhou, você pode ligar nos mesmos telefones que eu anuncio para colocar os nomes no altar da intercessão, para ser um evangelista associado. Você liga também para compartilhar o seu testemunho, e esse testemunho vai edificar a vida de muitas pessoas, porque outros também serão abençoados ao ler esses testemunhos vibrantes de milagres que têm sido operados por Deus na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é poderoso. Nomes, e vários nomes já chegaram aqui para mim. Os primeiros nomes a chegar hoje são de Manaus: Herbert, Ana Lúcia, Tiago, Thaís, Gibran, Calil, Bernardo e família. Depois chegaram nomes de Bela Vista, também nomes de Aparecida de Goiânia, de Bangu, no Rio de Janeiro. Erotildes de Souza está completando hoje 82 anos de idade. Deus te abençoa e que essa data repita muitas e muitas vezes. Depois chegaram nomes de Guapó, Goiás, de Belém do Pará, de Aparecida de Goiânia, muitos nomes de Goiânia, de Anápolis, Goiás, de Fortaleza, no Ceará, de Trindade, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, também de Aparecida de Goiânia, o nome de Maria Anita da Silva, aniversariante de hoje também. Meus cumprimentos, parabéns, Deus abençoa. Depois tem nomes aqui de Natividade, no Tocantins, de Porto Velho, Rondônia. Olha só, todos estes nomes daqui a pouco eu apresento diante de Deus no altar da intercessão. Vamos para os testemunhos de hoje. Josefina Lima, de Goiânia. Sua filha Júlia estava desempregada e não tinha nenhuma expectativa para um novo trabalho. Que situação difícil, né? Porque quando uma pessoa perde o emprego e não tem perspectiva de outro, entra num estresse ou numa depressão tão grande, porque isso é falta de ver os sonhos realizados. Mas ela, o que fez? Não acomodou. A mãe colocou o nome da filha Júlia no altar da intercessão, pedindo a Deus que abrisse uma porta de emprego para ela. Deus abençoou, que ela conseguiu um trabalho melhor do que esperava, em uma excelente empresa, e já está trabalhando. E ela diz, muito feliz, olha só. Ela diz que assiste ao programa Falando ao Coração todos os dias e tem recebido bênçãos sem medidas através deste trabalho maravilhoso, diz a nossa irmã Josefina Lima, aqui de Goiânia. O segundo testemunho é de Leila Maria, também de Goiânia. Ela diz que o seu filho Leandro estava afastado dos caminhos do Senhor, fazendo algumas coisas que não agradam a Deus. Ela colocou o nome do Leandro no altar da intercessão, pediu a Deus que mudasse a vida do filho e o trouxesse novamente para os caminhos do Senhor, a fim de que ele estivesse servindo a Deus com muita alegria. Deus abençoou, ele mudou de vida, agora está na igreja, olha só, reconciliou, está participando do louvor da igreja, tocando um instrumento musical e sendo um servo fiel na casa de Deus. Isso é bênção. Resultado de quê? Resultado de oração, resultado de intercessão, resultado do altar da intercessão. Ela diz que o programa Falando ao Coração é um grande instrumento de Deus para abençoar vidas e que ela e sua casa têm recebido grandes bênçãos através deste programa. Glória a Deus por isso. Terceiro testemunho de hoje, Lindamar Souza, de Barcarena, no Pará. Ela sofria com uma diabetes, fazia o tratamento com medicações e também com uma dieta severa. Começou a orar todos os dias no altar da intercessão, pedindo a Deus a sua cura. Saiba que Deus é quem opera milagres e para isso nós precisamos de buscá-lo, crer nele e fazer como a Lindamar fez. Ao retornar ao médico e fazer os exames de rotina, descobriu que já estava completamente curada. Sua diabetes desapareceu, não foi necessário mais continuar aquele regime severo e agora está desfrutando. E ela diz que é uma evangelista associada e louva a Deus pela existência deste programa, o Falando ao Coração. Olha, milagres como esses compensa qualquer esforço para manter esse programa no ar. Por isso, a cada dia eu me renovo as forças ao ler esses testemunhos, ao ver o resultado que este programa tem produzido na vida de tantas pessoas. Então, quero pedir a você para somar comigo,
Porque esses milagres, essas maravilhas que são operados por Deus, são frutos de um trabalho que nós estamos fazendo. Mas eu não faço isso sozinho. Você que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar, deve se sentir aqui ao meu lado, porque nós estamos juntos nesta obra, juntos nesta peleja, e juntos haveremos de alcançar muitas bênçãos e muitas vitórias a cada dia em Cristo Jesus. Seja você também um evangelista associado e Deus há de te abençoar. Quem atendeu ontem meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa foram as seguintes pessoas: Nelson Edson Ferreira Cardoso, da cidade de Belém do Pará; Vitor Mateus de Brito Santana, de Brasília; Luiz Gonzaga Araújo, também de Brasília; Eterna Nascimento de Oliveira, de Goiânia; Francisca Joanilei de Castro, de Manaus; e ainda Jaime Martins Vieira, de Campo Grande, Rio de Janeiro. A todos vocês que ontem atenderam o meu apelo, minha profunda gratidão. Que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los e dar a vocês grandes bênçãos e vitórias, recompensando-os por este esforço de contribuírem com este programa. Só mesmo Deus, o dono desta obra, para abençoar e realizar obras maravilhosas na vida de todos vocês, e a Ele que eu oro todos os dias pedindo a Deus para abençoá-los, para alegrá-los, fortalecê-los e fazê-los prosperar em tudo nesta vida. Quero convidar você para neste domingo estar na Betel, às 10h30 da manhã, primeiro culto, louvor e adoração a Deus. Às 7 da noite, segundo culto, louvor e adoração a Deus. Compareça, deixa Deus te abençoar e seja alguém ricamente fortalecido na graça divina. Deus há de proporcionar grandes e preciosas vitórias na vida de todos vocês. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantares 6:10. Diz assim: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? O poeta, escritor, usado por Deus, inspirado por Deus, ao escrever esse texto, ele quis comparar a igreja do Senhor Jesus, igreja viva, rica e gloriosa, que o próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja floresceu de Cristo Jesus para cá, porque até então estava restrita a um território dos hebreus. E ali eles tinham seu templo, tinham o culto, tinha a maneira deles, de acordo com os procedimentos da lei, de adorar a Deus. Jesus Cristo veio e desmontou toda aquela estrutura que era, muitas vezes, escravizante até na vida das pessoas, dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, religião é um processo importante de ligação do homem com Deus. Mas a religião, durante certo tempo, foi escravizante. Ela impunha certos dogmas e prendia as pessoas naquilo. E as pessoas não tinham liberdade. E por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus disse: eu sou a verdade. E aí com Cristo estabeleceu-se esta igreja que floresceu no Pentecostes, quando os discípulos levantaram e pregaram uma mensagem tão ungida que quase 3.000 pessoas converteram-se a Cristo. Daí para frente, com a verdadeira cruzada empreendida pelos apóstolos, por Paulo, por aqueles que naquele tempo foram comissionados por Cristo para levar o evangelho a todo o mundo, esta igreja saiu dos termos de Israel, alcançou a casa de Cornélio, que não era um judeu, foi até as regiões da Etiópia, com aquele ministro da rainha de Candace, que foi alcançado por Filipe, e começou a se espalhar. E Paulo viajou por toda a Europa habitada na época, e este evangelho expandiu, de forma que quase 2.000 anos depois, nós vemos o evangelho pregado nos 5 continentes. Continente americano, que é o nosso,
continente europeu, que é já do outro lado, continente asiático, continente africano e o novíssimo continente que foi descoberto tempos depois. Em todos esses 5 continentes, o Evangelho chegou. Chegou para dizer: a palavra de Deus é viva, rica, gloriosa e poderosa. Formando-se assim um contingente importante, que hoje nós temos praticamente 1/3 da população mundial compondo esta igreja, que é a Igreja do Senhor Jesus. Tornou-se num movimento que não sofre as influências que o tempo normalmente impõe sobre qualquer organização, que são os desgastes naturais. A igreja é diferente. Você vê que forma-se uma escola filosófica, com o tempo ela vai caindo no esquecimento e, se não acaba, fica aí capengando com alguns poucos gatos pingados fazendo parte e defendendo aquela filosofia. Um partido político ou um regime político de um país também começa com toda aquela força do início e depois, com o tempo, essa linha de conduta vai sendo desgastada pelos comportamentos inadequados e coisas assim, decepções, frustrações e coisas mais, de forma que ele pode até não acabar, mas fica aí numa várzea de uma conduta normal, sem muitas novidades, e acaba não atraindo mais ninguém, portanto não há mais crescimento. Mas quando você fala do Evangelho de Cristo Jesus, você observa que ele começou com Jesus, uma pessoa, que chamou 12 para estarem com ele. Depois desse 12, você vai ver chegando mais grupos, e um grupo de 150, um grupo de 500, e assim este evangelho prosperou. E a partir daí, nunca parou de crescer. Nunca parou de crescer. E este evangelho prospera em todas as linhas da sociedade, seja na classe A, seja na classe B, seja na classe C, seja na classe D, seja na classe E, seja na classe que for, até Z. O Evangelho está entrando para dizer: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E o crescimento deste Evangelho, ele é notório, é inegável de que a Igreja do Senhor prospera nas cidades, na zona rural, nas grandes metrópoles, em todas as linhas e em todas as áreas. Por quê? É a Igreja do Senhor Jesus prosperando. E aí o poeta de Cantares quis falar sobre esta igreja. Este texto que acabamos de ler é um texto profético, além de ser poético. Ele está dizendo: quem é esta? Esta que ele pergunta quem é a igreja santa, gloriosa, imaculada de Cristo Jesus. Não uma igreja que impõe uma religião que escraviza, mas uma igreja que prega uma religião que liberta. Não uma igreja que limita o ser humano, mas uma igreja que abre horizontes para que ele possa compreender que há o mundo aberto para ser conquistado. Isso com honestidade, isso com sinceridade, isso com verdade, isso com determinação, isso com muito trabalho. E o Evangelho tem prosperado. Aí o poeta pergunta: quem é esta? E ele traz 4 coisas para comparar com a beleza gloriosa e preciosa da igreja do Senhor Jesus. Ele primeiro pergunta: quem é esta que aparece como a alva da madrugada? Essa é a estrela brilhante da manhã. Quando você acorda bem cedo, como é o meu caso, que acordo ainda de madrugada, está meio escuro, eu olho às vezes no horizonte e vejo a estrela, está brilhando como nunca. O sol já começa a trazer a sua luz para dissipar com as trevas da noite, mas ela está lá brilhando, dizendo: eu estou aqui. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Aonde você chega, você vai encontrar uma igreja que louva a Deus, que glorifica ao Senhor. Ela é comparada com uma alva da manhã, essa estrela brilhante das madrugadas, tristes às vezes, penubrosas às vezes, escuras às vezes na vida de algumas pessoas, mas ela está lá para dizer: olha aqui, a luz que brilha, a luz do Evangelho de Cristo através da igreja gloriosa, que é essa estrela da manhã. Depois ele continua dizendo: quem é esta? Formosa como a lua. Por que formosa como a lua? Porque você sabe que a lua, ela não tem luz própria. Ela recebe luz do sol,
que reflete nela e ela brilha nas noites escuras. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Ela não tem luz própria, é a igreja do Senhor Jesus. Jesus, diz a Bíblia, é o sol radiante da justiça. Jesus deixa com que os seus raios iluminadores possam vencer as distâncias trevosas desta vida e alcança, através da igreja do Senhor, este astro tão importante, ilumina para que a igreja tenha o seu brilho. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja do Senhor Jesus é essa força pungente que vence todas as trevas da incredulidade e caminha em frente, e ela continua radiante e gloriosa, recebendo esta luz e brilhando no meio destas trevas de incredulidade que manifesta no coração de muitas pessoas, para dizer a elas: tem uma igreja que ilumina o mundo através dos seus raios fortes e maravilhosos, refletidos pelo sol que brilha sobre ela, que é Jesus Cristo. Mas o poeta ainda diz mais: quem é esta? Quem é esta brilhante como o sol? Olha só, brilhante como o sol. Não diz que ela é um sol, ela é brilhante como o sol, porque Jesus concentrou toda a sua força em cima da igreja. E ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a presença de Jesus é este brilho maravilhoso que faz com que esta igreja prospere, esta igreja floresça, esta igreja cresça, esta igreja seja uma bênção. Depois ele termina: quem é esta que aparece formidável como um exército com bandeira? Você, quando vê um desfile militar desses exércitos organizados, como o exército, por exemplo, da Inglaterra, que desfila diante da rainha, que beleza, todo aquele espetáculo, as pessoas do mundo inteiro vão lá para assistir. Como o exército que muitas vezes desfila diante do Palácio do Planalto em Brasília, quando há aquela descida de rampa, troca de bandeiras, e ali ele se posiciona e as pessoas ficam vislumbrantes diante de tudo aquilo. No 7 de setembro, quando há um desfile militar proclamando ali a liberdade que alcançou o Brasil pelo grito da independência operado por Dom Pedro há tantos anos atrás, e ali aquele exército mostra, e todos ficam, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, ficam todos entusiasmados de ver aqueles soldados fortes marchando, determinados, e aquilo é uma beleza. Aquilo, diz o poeta, é comparado com a igreja do Senhor Jesus, que é esta igreja forte, que é esta igreja radiante, que é esta igreja, que é esta força extraordinária, que a cada dia se posiciona, e nós vemos a beleza de tudo isso, de um povo que tem compromisso, de um povo que ama a Deus de coração, de um povo que serve a Deus com alegria. Por isso o profeta está dizendo, profeta e poeta está dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia, a estrela da manhã? Quem é esta que aparece formosa como a lua, refletindo a luz do sol? Quem é esta que aparece brilhando como o sol, porque a presença de Cristo é real na vida de todos nós? Quem é esta formidável como um exército com bandeiras, porque o povo de Deus é um povo da ordem, é um povo unido, é um povo forte, é um povo abençoado. E quando nós reunimos em alguma concentração, pode ser 10 mil pessoas, 100 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. Polícia não tem trabalho. Até o lixo, muitas vezes, nós recolhemos. Porque nós somos um exército extraordinário que vive nesta vida não para guerrear, para matar, mas guerrear para dar a vida, guerrear para fazer a obra. Porque há uma canção que diz que o povo de Deus, enquanto guerreia, faz festa, e enquanto faz festa, guerreia, e esse povo guerrido, trabalhador, compõe esse exército maravilhoso que é o exército do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Convido você a fazer parte desta igreja gloriosa, desta igreja poderosa, desta igreja maravilhosa, que continua fazendo um trabalho diuturno, de pregação do Evangelho, de proclamação das boas novas e de alcance de pessoas e mais pessoas, como você já foi alcançado. E juntos nós podemos alcançar muitas outras, para compor as fileiras deste exército maravilhoso, que é a igreja do Senhor Jesus. Quero neste instante orar com você, quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus na sua vida. Coloca a sua mão no coração aí, vamos orar juntos com fé, crendo na bênção, crendo no milagre,
crendo na vitória. Inclusive você que quer agora confessar a Cristo como seu Salvador, para fazer parte dessas fileiras maravilhosas desta igreja, pujante e gloriosa, que é a igreja do Senhor Jesus. Abra o coração e oremos juntos, com muita fé, e Deus vai operar a bênção da salvação e muitas outras na sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar todas estas pessoas que oram comigo agora, clamando por uma bênção nova e especial em suas vidas. Algumas, Senhor, estão reconciliando com Cristo, recebendo assim, de novo, a bênção da salvação. Outras estão reconhecendo a necessidade de entregar suas vidas ao Senhor Jesus para viver estas bênçãos maravilhosas prometidas na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que fazem parte da Tua igreja. Essas pessoas fazem com que a Tua igreja seja forte, seja bonita, seja gloriosa, seja tudo isso dito pelo poeta, que também é um profeta, ao dizer estas palavras tão lindas e especiais, falando sobre esta igreja. Abençoa, Senhor, este pai, esta mãe, abençoa esta família, abençoa o lar dos Teus filhos, abençoa a vida de cada um. Opera, Senhor, realizando sonhos, viabilizando os projetos e proporcionando grandes bênçãos e vitórias na vida de todos os Teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Que você possa me ajudar a divulgar este programa, falando dele para os seus amigos, parentes, familiares, irmãos da igreja que você frequenta. Que você possa orar por este programa para que ele possa continuar sendo este canal importante de bênçãos. Que você possa fazer deste programa o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus, o seu ponto de busca daqueles milagres, daquelas bênçãos que você precisa para o seu viver. A cada programa eu trago 3 mensagens bíblicas, faço também 3 orações, leio 3 testemunhos, porque eu só tenho uma preocupação, ver você cada dia mais forte, cada dia mais abençoado, cada dia mais feliz, cada dia desfrutando de bênçãos importantes na sua vida. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Ligou para ser um evangelista associado? Os telefones são 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou 0 operadora 62 3221 0000. 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, seja um evangelista associado, compartilhe o seu testemunho e vamos juntos fazendo esta obra de fé, com muita alegria e com muita paz no coração, porque é isso que Cristo Jesus nos proporciona. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Tiago, capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago, ao dizer aqui sobre a língua, está dizendo sobre a fala, aquilo que falamos. Falamos o que pensamos e às vezes falamos até o que não pensamos. Porque quando se pensa, avalia. E quando se avalia, diz, não, isso eu não devo falar, ou isso eu posso falar. Agora, quando não pensamos, vamos falando. E passamos a ser aí um mero repetidor de fofocas, de mexericos, de intrigas e muitas dificuldades. Então, através da língua, as pessoas podem matar alguém, destruir alguém e fazer obras nefastas que só trazem tristezas, dificuldades e problemas no relacionamento com as pessoas. Quantas amizades foram desfeitas por causa de uma palavra proferida fora do tempo? Uma palavra que poderia ter sido evitada. Quantas brigas surgem por causa de uma palavra ofensiva dirigida a uma pessoa? Quantos casamentos acabaram por causa da falta de vigilância naquilo que fala um com o outro? Quantas famílias destruídas? Quantas pessoas estão aí dentro de uma cela de prisão simplesmente por causa de uma palavra?
uma palavra que feriu, e aí neste ferir vieram as intrigas, os conflitos, e aconteceu mortes e outras coisas mais. Então veja, nós precisamos, conforme diz Tiago, colocar um freio na nossa própria língua, porque aquele que fala aquilo que vem na mente é porque essa mente está vazia, e nela entra todo tipo de coisa ruim, e as pessoas simplesmente vão passando para frente, porque a verdade é que o seu coração está cheio de maldade, aí só fala de maldade. O seu coração só está cheio de pessimismo, aí só fala de derrota. O seu coração está cheio de tristeza, aí só fala de coisas tristes. O seu coração está cheio de veneno, aí só semeia veneno entre as pessoas. Então nós precisamos primeiro trazer Cristo para dentro de nós e pedir: Jesus, faz uma faxina aí, para que eu possa me esvaziar de todo o mal e encher-me com a tua graça, com a tua virtude, com o teu amor, com o teu poder, e viver uma vida de bênçãos, onde aquilo que eu falar possa ser bênção para mim e bênção para quem ouvir, aquilo que eu viver possa ser algo bom para mim e bom para aquele que eu conviver com ele, e desta forma contribuir para que tenhamos um mundo melhor, mais abençoado e muito vitorioso. Sabe que tem muitas pessoas vazias dos dons espirituais, vazias dos valores maravilhosos da vida, vazias dos princípios importantes que norteiam os compromissos que devemos viver, e esse vazio que é provocado por uma desistência de busca daquilo que é importante na vida, por um desinteresse profundo das coisas espirituais, por uma falta de respeito para com os direitos estabelecidos por aqueles que vivem nesta vida, e estas pessoas ficam vazias de coisas boas e acaba nesse vazio das coisas boas dando lugar às coisas más. Por isso a língua pode ser a melhor parte do corpo, mas pode ser também a pior parte do corpo. Para que ela possa ser a melhor, precisamos encher de coisas boas. E agora, se ficar aí com a mente vazia, coração vazio, o interior vazio, pode produzir muito barulho, mas esse barulho não terá nenhum sentido. E veja que o barulho daquele que é vazio, ele fala, mas nada acontece, ninguém dá ouvidos, ou às vezes, quando dá ouvidos, só para sofrer, porque essa pessoa às vezes fere a cada pessoa. Porque é uma pessoa vazia dos valores importantes da vida, vazia dos valores espirituais que estão registrados na Bíblia Sagrada, vazias dos princípios importantes que o próprio Jesus estabelece no seu Evangelho para o nosso comportamento vitorioso. E estando vazias destas coisas, é claro que o vazio vai fazer um barulho ensurdecedor e não vai produzir nenhum resultado. Conta-se que um pai chamou o filho para um passeio num bosque existente próximo à cidade em que morava. E os dois saíram bem cedinhos, bem calçados, porque o orvalho ainda estava presente na vegetação, e eles foram um ao lado do outro, conversando até que chegaram no bosque. Quando chegaram no bosque, o pai disse: filho, olha só que fragrância suave que nós vivemos aqui, das flores, do verde, das plantas e tudo mais. E o filho, vislumbrado com tudo aquilo. De repente o pai disse: olha, filhos, os pássaros cantando nos arvoredos. E o filho olhava para aqueles pássaros, cada um mais bonito do que o outro, cantando mais forte, mais bonito. E o filho, vislumbrando-se com tudo aquilo, estava saboreando aquele passeio como algo maravilhoso que era palatável ao seu paladar. E assim ele estava desfrutando de tudo aquilo. De repente, o pai olha para o filho e pergunta: filho, você está ouvindo este barulho? O filho disse: sim, estou ouvindo o barulho. Você sabe o que é? O filho pensou, disse: eu não estou sabendo identificar que barulho é esse. O pai disse: é o barulho de uma carroça vazia. E o filho perguntou: mas carroça vazia? Como o senhor sabe que a carroça está vazia? Ele disse: vamos esperar a carroça chegar e você vai ver. De repente, eles ficaram olhando para a estrada e apareceu na frente da carroça aquele cavalo trotando e puxando aquela carroça, e a carroça passou por eles
viu? Não falei para você que a carroça estava vazia? Aí o filho disse, pai, eu fiquei impressionado. Como o senhor pôde, sem ver a carroça, já dizer que ela estava vazia? Ele disse, olha, porque carroça vazia, meu filho, faz um barulho sem tamanho, um barulho muito grande, e a gente identifica logo, pelo barulho, que ela está vazia. Sabe que a gente identifica as pessoas vazias é pelo barulho que elas fazem? Quantos pregadores vazios fazem um barulho extraordinário? Quantos cantores vazios fazendo um barulho extraordinário? Quantas pessoas vazias fazendo um barulho extraordinário? Faz aquele barulhão e você vê que ela está vazia, ou seja, não tem nada de produtivo dentro dela. Cuidado para não sermos uma carroça vazia, produzindo barulho por aí, levando muitas vezes algum tipo de coisa às pessoas, mas as pessoas não estão nem aí para aquilo que estão ouvindo, para aquilo que estão fazendo, para aquilo que estão vivendo. Por quê? São verdadeiras carroças vazias. E o barulho de carroça vazia se ouve à distância, porque é um barulho que dá para identificar de que aquela carroça não tem nada dentro dela. Assim como pessoas, nós identificamos logo quem é que está vazio de sentimento, vazio de propósito, vazio de verdade, vazio de amor, vazio de justiça, vazio de sentimentos espirituais fortes e desta forma, às vezes faz até um grande barulho, mas esse barulho não significa nada na vida das pessoas, porque é simplesmente um barulho de uma carroça vazia. Portanto, vamos encher-nos da graça divina, do poder de Deus, controlando a nossa língua naquilo que falamos, para que, ao falar, possamos contribuir, porque estamos cheios da graça divina e, com isso, podemos fortalecer e contribuir para que as pessoas sejam alimentadas, abençoadas e vitoriosas. Quero, neste instante, orar com você, a segunda oração do programa de hoje. Você que está doente, você que está enfermo, você que está acamado, você que está sofrendo. Coloca a mão sobre a enfermidade aí. Vamos orar juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Senhor Deus, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que opera, Tu és um Deus que abençoa, Tu és um Deus que manifesta glória, poder e milagres acontecem. São justamente estas coisas que eu quero pedir para o Senhor agora. Libera, Senhor, na vida desta pessoa a cura, libera o poder, libera a virtude, libera a Tua bênção e opera milagres. É no nome de Jesus que eu repreendo toda a enfermidade. É no nome de Jesus que eu repreendo toda a doença. É no nome de Jesus que eu repreendo todo o espírito do mal na vida destas pessoas. E peço, Senhor, onde elas estão, manifesta agora a Tua bênção, libera a Tua virtude curadora sobre cada um e faça uma obra, opera o milagre. Eu oro sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você tem recebido milagres de Deus no seu viver? Compartilhe estes milagres conosco, traga o seu testemunho para que ele possa contribuir que outras pessoas façam o mesmo que você fez. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Depois desta mensagem, eu estarei orando com você no altar da intercessão. Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Duas coisas provocam riquezas, honra e vida. Quais são? Galardão da humildade e temor a Deus. Galardão da humildade. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Deus não quer que você seja uma pessoa humilhada, mas uma pessoa humilde, que é diferente. A humildade não é de fora para dentro. Não é alguém que vai impor a você uma discriminação de forma que você se sinta humilhado. Não. É você olhando para as pessoas e considerando-as como importantes na sua vida, olhando para Deus e considerando como Deus, Senhor, o único Deus no seu viver, e desta forma se posicionando para amar o seu próximo e amar a Deus. Isso é humildade.
porque você não se posiciona acima das pessoas, nem acima de Deus, mas reconhece que você precisa, como tem precisado. Para nascer, precisou dos pais. Para aprender, precisou dos professores. Para viver, tem dependido e precisado de médicos, de advogados, de profissionais das diversas áreas, de pessoas que te ajudam, seja você o empregado ou o patrão, em todas as áreas você precisa. Então veja, nós precisamos entender que o galardão da humildade, essa capacidade que nós temos de compreender que somos necessitados e desta forma pedimos, estendemos as mãos para pedir ajuda de alguém, isso é humildade. E nunca ficar pensando, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Quem diz isso é um tolo. Quem diz isso é um louco. Falar que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém. A gente precisa de gente, a vida das pessoas o tempo todo. Precisamos para nascer e até para morrer. Alguém vai pegar o seu caixão e levar para a sepultura. Nós precisamos. Então nós somos eternamente necessitados das pessoas e das coisas importantes desta vida, principalmente de Deus. Então veja, o galardão da humildade e o temor a Deus não é ter medo de Deus. Alguém, cuidado, Deus te castiga, cuidado, Deus vai pesar a mão. Deus não está aí para castigar a ninguém. Deus quer salvar, perdoar, proteger, abençoar, conduzir, guardar, sustentar com seu amor, com seu poder e com sua graça. Então nós precisamos de temer a Deus, considerando que Ele é Deus, Senhor, Rei. Aí nós temos o temor. Ao falar com Deus, nós o falamos com temor. Ao servir a Deus, servimos com temor. Temor no sentido de honrar, de honrá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania e a sua graça. E aí com isso nós alcançamos essas três coisas aí, ó. Riqueza, honra e vida. Tem alguma coisa melhor do que a vida? É preciosa, é gloriosa. Tem alguma coisa melhor do que ser honrado? Você chega num lugar e alguém te presta uma homenagem, você, estou saindo daqui muito honrado. Tem alguma coisa melhor do que a riqueza? Riqueza no sentido, riqueza de saúde, riqueza de amizades, riqueza de família, riqueza de dinheiro também, de bens, tudo isso. Quer você ser alguém rico, alguém honrado e alguém que viva bem e feliz, tenha humildade e tema ao Senhor, e a vida tornar-se-á melhor para você. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Tenho aqui em mãos muitos nomes. Trindade, de Goiânia, o nome da Laís Regina de Sá, que está aniversariando hoje. Meus cumprimentos. Também Niltes Lázara, de Goiânia, também aniversariante de hoje. Nomes de Santo Antônio de Goiás, de Imperatriz no Maranhão, de Manaus, de Trindade. Mais nomes chegando aqui. Olha que são muitos nomes. De Goianápolis, Bruno da Rocha Tertulino, também aniversariante de hoje. Nomes de Vila Velha, Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, Brasília. Mais nomes chegando aqui para mim, olha só, Campo Grande, Rio de Janeiro, Ananindeua, no Pará, São Miguel, Goiás, Manaus, Campos Belos de Goiás, Pirapora, Minas Gerais, Paulista, no Pernambuco, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, mais nomes, só sinais de nomes chegando, Goiânia, Manaus, Goiânia, muitas cidades, Belém do Pará, olha, Guapó, mais nomes chegando, olha só que bênção, Hidrolândia, Vila Velha, Marituba, no Pará, muitos nomes, Jussara, Goiás, Paraty, Rio de Janeiro, todos estes nomes eu apresento agora diante de Deus no altar da intercessão. Vou ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar sobre você o milagre, a vitória de Deus, porque Ele quer operar poderosamente na sua vida. Oremos. Querido Deus e Pai, diante de Ti neste altar, eu apresento todos estes nomes. São pessoas espalhadas por este mundo afora,
pessoas que precisam de um milagre, de uma bênção, de um toque especial em suas vidas. Estendas as tuas mãos agora, Senhor. Olha para cada um destes nomes e estas pessoas, onde elas estão, manifesta agora o teu poder, curando, alegrando, fortalecendo, abençoando, protegendo, abrindo portas, dando vitórias, salvando, transformando vidas, libertando os sentimentos para que todos vivam, Senhor, uma vida feliz, uma vida radiante, uma vida de conquistas, uma vida de realizações. Alcança, Senhor, estas pessoas com o teu poder e faz obras maravilhosas na vida delas, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e que a bênção do Senhor seja com você o tempo todo. Deixo com você o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo, sorrindo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.